Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos falar sobre as posições relativas entre ponto e circunferência. Esse vídeo tem como objetivos a gente entender o significado geométrico da posição relativa de um ponto em relação à circunferência e determinar a posição desse ponto utilizando a equação da circunferência. Bom, circunferência em um ponto. Então, seja aqui uma circunferência definida por esta equação reduzida. Então, aqui nós temos as coordenadas do centro, A e B. O raio vai estar aqui ao quadrado, né? Aí eu tenho um ponto. Esse ponto ele vai ser pertencente à circunferência quando a distância desse ponto até o centro for igual ao raio. Então, quando a distância for igual ao raio, significa que esse ponto está na circunferência. Esse ponto ele vai ser externo à circunferência quando a distância desse ponto até o centro for maior que o raio. Né? Se for maior que o raio, ele vai estar fora da circunferência. E ele vai ser interno à circunferência quando a distância do ponto até o centro da circunferência for menor que o raio. Aí, nesse caso, o ponto vai estar aqui dentro da circunferência, né? Bom, vamos a um exemplo para deixar isso bem claro, né? Então, determine a posição relativa à circunferência da equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Então, aqui eu tenho uma equação reduzida, né? E aí, do ponto menos 1 e 4. Então, qual é a posição desse ponto aqui em relação a esta circunferência? Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a distância do ponto ao centro da circunferência, que é 3 e 1. Né? E verificar se essa distância vai ser maior, igual ou menor. Se for igual, o ponto pertence à circunferência. Se for maior que o raio, o ponto está externo à circunferência. Se for menor que o raio, o ponto é interno. Então, vamos lá, calcular a distância. E aí, lembrando, distância é raiz quadrada, aí x do ponto, x do centro, y do ponto, y do centro. Olha o detalhe aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é a expressão que define aqui dentro, ó, né? Então, isso aqui é a distância entre dois pontos, quer dizer, a distância de um ponto ao centro da circunferência, raiz quadrada, que dá 5, né? Então, raiz quadrada, eu elevo ao quadrado, o 5 vira 25, né? Então, ó, é só eu utilizar essa parte aqui, ó, dentro da raiz. E aí, ó, utilizo o x do ponto, é menos 1. O y do ponto é 4, só substituir. E agora, menos 4 ao quadrado, e aqui dá 3 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Isso aqui vai dar 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância do ponto ao centro da circunferência é 5. É a mesma medida do raio, não é isso? Então, significa que o ponto P ele pertence a esta circunferência. Então, pelo GeoGebra aqui, ó, dá para realmente ver que o ponto pertence à circunferência. Mais um exemplo. Determine a posição relativa da circunferência, é a mesma, não é isso? Ao ponto P, 13 menos 2. Então, o centro é 13,1 e o raio é 5. Ó. É isso? Então, nesse caso aqui, novamente, eu vou calcular a distância do ponto P ao centro. Né? E aí, ó, eu pego essa expressão, que já é praticamente a distância, coloco aqui, e o x e o y é justamente os valores do ponto. Lembrando, isso aqui é o centro, ó, né? 13,1. Então, x do ponto P é 3, y do ponto P é menos 2. 3 menos 3, 0. Isso aqui vai dar menos 3 ao quadrado dá 9, não é isso? 0 mais 9, raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Significa que a distância do ponto P ao centro são 3 unidades. Notem que é menor que o raio. Significa que esse ponto P ele é interior à circunferência. Está aqui, ó. Bom, 3. Determine a posição relativa, então eu tenho a mesma circunferência aqui, ó, né? E o ponto P, menos 13 e 1. Então, distância do ponto P ao centro. Vamos ver quanto é que vai dar. Novamente, eu pego a expressão, né? Lembrando que essa expressão aqui, ó, é distância de um ponto ao centro. Ó. Então, que ponto? A gente usa aqui, ó. Então, o x é menos 3 e o y é 1.
Aqui vai dar menos 6, aqui vai dar 0. Menos 6 ao quadrado é 36. Raiz de 36 é 6. A distância do ponto P ao centro da circunferência dá 6. Significa, ó, que esse ponto ele é externo, né? Porque a distância deu maior que o raio. Então, ele é exterior à circunferência, esse ponto P aqui. Valeu, pessoal!